Olá pessoal, saudação reverencial a cada um de vocês que comparece aqui no nosso canal. Trago hoje para vocês o estudo do capítulo 14 do livro A Situação do Catolicismo na Senda Iniciática. O capítulo 14 tem o título Paganismo sobreviveu através do catolicismo. O catolicismo se configurou ortodoxamente no substrato do paganismo que lhe precedera na história. Fernando Salazar Bunhol relata que, segundo a mestra Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica no século XIX até o século XIV, as igrejas não possuíam altares. Até então, o altar era uma mesa colocada no meio do templo para uso da comunhão ou repasto fraternal. E continua ela, abre aspas, a ceia como missa era em sua origem feita à noite, fecha aspas. No decorrer dos séculos, as igrejas foram sendo adornadas com cópias de altares da área máxima da Roma pagã, dotados de imagens. Os primeiros cristãos apostólicos eram essencialmente gnósticos em sua essência, não adotavam altares ou imagens publicamente. A adoção de altares e imagens veio acontecer através dos cristãos culturais já distanciados da doutrina jesus-cristiana primigênia, devido à ausência de apetrechos iniciáticos do baixo nível de consciência de seus líderes, sacerdotes. A ICAR foi modificando estes conceitos através dos tempos. Isto passou a acontecer já por volta do século II, já na época dos cristãos proto-ortodoxos. Para Roma não havia distinção entre cristãos culturais e cristãos iniciáticos. Para ela, era tudo farinha do mesmo saco. Quando fazia perseguição destes cristãos, pois o Império Romano tinha seus deuses próprios, não sentiam nenhuma simpatia pela nova religião que ia crescendo sob seus olhos. Os sacerdotes romanos, de acordo com a vontade do imperador, criaram os seus deuses próprios, criaram o seu Deus próprio e lhe deram o nome de gênios. Além de gênios, para atender às mais diversas situações do povo romano, havia os deuses Apolo, Afrodite, Cibeles, Vestas, Vênus, etc. Em prol destes deuses eram feitos festivais e adorações anuais, mensais, semanais, etc. Então, a ICAR, no viés constantiniano, copia o modelo vigente. A partir daí é notório a cópia das igrejas católicas e ortodoxas em suas festividades durante o ano, com seus santos venerados pelos fiéis, Santo Antônio, São João, São Pedro, etc. Por razões óbvias, o Império Romano não admitiria uma ofensa sequer contra suas crenças e seus deuses pagãos, principalmente das advinda de comunidade judaica helenizantes ou helenizada, pois princípios as comunidades cristãs eram formadas por judeus convertidos que aceitaram Jesus como seu Messias.
como seu Messias, né? O Natal, convencionalmente estabelecido na data de 25 de dezembro, se constitui numa herança pagã, abre aspas, com o decorrer do tempo, vários povos foram sendo evangelizados pelos discípulos dos apóstolos, e aí foram se agregando a nova religião, elemento de várias nacionalidades, inclusive romana e grega, que compartilhavam os mesmos deuses em suas crenças. Um exemplo dessa adaptação é a data 25 de dezembro, considerada até hoje como o dia em que Jesus nasceu na Terra Santa. Na verdade, ninguém sabe o dia correto em que Jesus nasceu. A absorção dessa data se deveu ao fato de que os pagãos de muitos rincões do Império Romano, tanto no Ocidente quanto no Oriente, rendiam culto aos deuses do Sol e do Fogo nessa data, considerada como o início em que o Sol começa sua viagem de volta à Terra para que ele, o Deus Sol, nos traga novamente a vida em abundância. Fernando Salazar Banhol é quem escreveu esse texto lido acima. Neste contexto, com o número crescente de adeptos à nova religião em Roma, o Império decidiu que os cristãos representavam um perigo maior para seu poder sobre as massas. Sob essa visão de desconfiança, todo aquele que se desconfiasse ser cristão era julgado e condenado à morte imediatamente. Até o antignóstico bispo Irineu também conta que sofreu com as perseguições romanas, que assistiu a vários de seus irmãos cristãos ser queimados, torturados e mortos na arena do império. Estes irmãos do aludido pelo bispo Irineu eram os cristãos culturais, pois Roma perseguia todo tipo de cristão, uma vez que para o imperador parecia não haver distinção entre cristãos culturais e cristãos iniciáticos ou gnósticos. Apesar de as duas linhas já estarem a essas alturas se separando cada vez com mais destaque, Irineu e seus sequazes, desprovidos de performance iniciática, nada entendiam das iniciações gnósticas, por isso perseguiam os gnósticos num jogo de gato contra rato. Nesse sentido, Irineu e Tertuliano fizeram duros ataques aos gnósticos, julgando-os hereges. Eles afirmavam que a cada dia os gnósticos apareciam com um novo evangelho e achavam também um absurdo o fato de as mulheres oficiarem em seus rituais, onde só os homens deveriam fazê-los. Para Irineu e Tertuliano, um grande filósofo da época, os gnósticos hereges deveriam desaparecer da cristandade. Eles se empenharam intensamente nesta missão de exterminar os gnósticos e o cristianismo iniciático. Uma outra coisa que incomodava a igreja predominante em Roma era o fato de os gnósticos sempre se manterem uma postura neutra perante as perseguições que os cristãos culturais sofriam. Essa indiferença adotada pelos gnósticos fazia com que Irineu odiasse cada vez mais seus conceitos filosóficos de vida. Entre os vários aspectos do gnosticismo primitivo, algumas escrituras mostram como seus conceitos sobre Deus e o Cristo diferiam
o diferenciavam daqueles apresentados pela Igreja Católica de Roma. Vejamos alguns exemplos. No Evangelho de Tomé, conta que Jesus diz, abre aspas, se manifestar aquilo que tem em si, isso que manifestarem, os salvará. Se não manifestar o que tem em si, isso que não manifestar o destruirá. Entre os anos de 1040 e 1060, Teódoto, um grande mestre gnóstico, diz textualmente, na Ásia Menor, que, abre aspas, o gnóstico é aquele que chegou a compreender quem éramos e quem nos tornamos, onde estávamos, fecha aspas, para onde nos precipitarmos do que estamos sendo libertos, o que é nascimento e o que é renascimento, fecha aspas. Todos os mestres iniciáticos ou gnósticos da Loja Branca assustam aos cristãos culturais ao pronunciar que Deus está entre e dentro de cada um de nós, assim como está nos dizeres de Monoímos, outro mestre gnóstico, que assim diz, abre aspas, abandone a busca de Deus, a criação e outras questões similares, busque-o tomando a si mesmo como ponto de partida. Aprenda que dentro de você assume tudo para si e diga, meu Deus, minha mente, meu pensamento, minha alma, meu corpo. Descubra as origens da tristeza, da alegria, do amor e do ódio. Se investigar cuidadosamente essas questões, você encontrará em si mesmo, até antes da descoberta dos manuscritos, do Mar Morto e de Nag Hammadi, entre outras descobertas passadas, só tínhamos informações sobre os gnósticos ou cristãos iniciáticos através dos violentos ataques escritos por seus opositores, que tudo faziam ao mando da Loja Negra por razões óbvias. O bispo Irineu, que era responsável pela igreja de Lyon, no auge da sua agnóia espiritual, por volta do ano de 180, escreveu 5 volumes intitulados Destruição e Ruína daquilo que parcialmente se chama conhecimento. Ali é onde ele começa prometendo apresentar as opiniões daqueles que hoje ensinam heresias e mostrar como suas afirmações são absurdas e incompatíveis com a verdade. Faço isso para que vocês possam estar todos seus conhecidos a evitarem esse abismo de loucura e blasfêmia contra o Cristo. Se Irineu e seus sequazes fossem portadores do real sacerdócio, saberia que o verdadeiro cristão iniciático é o reverso de tudo que ele escrevera. É alguém que não precisa seguir e nem ser seguido por ninguém. É protagonista de si mesmo na cena iniciática. O mestre Iracocha, bispo da Igreja Gnóstica ortodoxa no mundo superiores, nos mundos superiores, que escreveu na sua obra La Igreja Gnóstica que os gnósticos não precisam de leis ou dogmas, e sim de uma senda. Este preceito iniciático, enunciado por Iracocha, contraria as normas do catolicismo, quando estas afirmam que o corpo de Cristo é formado pelos fiéis e a Igreja Católica, espalhada pelo mundo inteiro,
as duas partes do cristianismo divergem em seus conceitos. O cristianismo cultural, daí cá, é alinhado com os sistemas do mundo material, e o iniciático é atrelado ao sistema espiritual do reino do Pai Celestial, pois até o conceito de Criador é diferente entre as duas partes. Enquanto a Igreja de Roma ainda adota o mesmo conceito dos judeus, quando aceitam que Deus e a criatura são distintos entre si, conceito este que foram revogados por Jesus Cristo, os cristãos culturais não perceberam por razões óbvias. Para os cristãos culturais, daí cá, Deus está lá em cima, em algum ponto do universo, observando suas criaturas, condenando uns ao inferno e oferecendo o paraíso a outros, lançando os raios de ira na cabeça dos delinquentes, vingativo, caprichoso e cheio de manha, como uma criança abastada. Para os cristãos gnósticos, concebiam ainda, e ainda são assim, e concebem até hoje, que Deus, o incriado, o não formado, o incognoscível, é aquele que está contido dentro de sua própria criação e que só conseguiríamos realizá-lo dentro de nós mesmos quando erradicamos de nossa psique os elementos indesejáveis que carregamos e que adormecem a nossa consciência. Para o cristão alienado aos dogmas da Icar, só é possível encontrar Deus após a nossa morte física. Para o cristão iniciático ou gnóstico, podemos encontrar Deus ainda em vida, após a nossa morte psicológica. Assim como predicavam os antigos gnósticos, temos de realizar a gnose dentro e fora de nós mesmos. Aí sim poderemos conhecer Deus face a face, sem morrer. Então, obrigado por estar atento aqui à leitura. Até a próxima. A paz reverencial.